E se eu te dissesse que você está vivendo cercado por perigos que nunca imaginou e que pessoas comuns, exatamente como você, perderam suas vidas das formas mais absurdas e imprevisíveis possíveis? Mortes tão bizarras que você se recusaria a acreditar se não fossem documentadas pelos próprios órgãos oficiais. Enquanto você se preocupa com acidentes de trânsito ou doenças graves, existem formas de morrer tão estúpidas que chegam a ser ofensivas para a inteligência humana. E o pior de tudo é que essas mortes acontecem todos os dias, bem debaixo do nosso nariz, com pessoas que acordaram naquela manhã sem imaginar que fariam parte de uma estatística macabra por pura burrice. O que você vai ouvir agora são casos reais, investigados e comprovados, de mortes que desafiam qualquer lógica e que vão fazer você repensar cada movimento do seu dia. Porque depois de saber como essas pessoas morreram, você nunca mais vai olhar para objetos comuns da mesma forma. Prepare-se para descobrir que a linha entre estar vivo e se tornar uma piada mórbida é muito mais fina do que você imagina. A realidade é que a estupidez humana não tem limites, e quando ela se encontra com a morte, o resultado é uma combinação grotesca entre tragédia e comédia, que nos deixa divididos entre o choro e o riso nervoso. Existe algo profundamente perturbador em perceber que nossa espécie, que conseguiu conquistar o espaço e decifrar o código genético, ainda é capaz de se matar das formas mais ridículas possíveis. Vamos começar com o caso de um homem de 42 anos, que morreu tentando provar que era mais inteligente que um urso. Ele estava acampando com amigos quando avistou um urso negro procurando comida. Em vez de se afastar, como qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando faria, ele decidiu que seria uma boa ideia mostrar para o animal quem mandava ali. Pegou uma vara e começou a cutucar o urso, gritando que não tinha medo de bicho nenhum. Os amigos imploraram para ele parar, mas ele estava determinado a provar sua superioridade. O urso, que até então estava apenas interessado em lixo, virou-se e atacou. O homem tentou correr, mas tropeçou nas próprias pernas e caiu. O urso não precisou nem usar toda a sua força. Uma única patada foi suficiente. Os investigadores encontraram a vara ainda na mão da vítima, como se fosse um troféu da própria burrice. Mas isso não é nada perto do caso da mulher que morreu tomando banho com o secador de cabelo ligado. Ela não estava tentando se matar. Não estava deprimida nem nada do tipo. Simplesmente achou que seria mais eficiente secar o cabelo enquanto tomava banho, economizando tempo. Plugou o aparelho na tomada do banheiro, entrou no chuveiro e ligou a água. O secador estava funcionando perfeitamente quando a água fez contato. A descarga elétrica foi instantânea. Ela foi encontrada 3 horas depois pelo marido, ainda segurando o secador. O laudo médico confirmou que a morte poderia ter sido evitada com 5 segundos de raciocínio básico. Tem também a história do rapaz de 25 anos que morreu tentando tirar uma selfie épica para o Instagram. Ele subiu em um prédio abandonado de 20 andares, sem nenhum equipamento de segurança, apenas com o celular na mão. O plano era se pendurar na beirada e tirar uma foto que geraria milhares de curtidas. Ele chegou ao topo, posicionou-se na beirada, esticou o braço com o celular e perdeu o equilíbrio. A queda durou exatos 4 segundos. O celular foi encontrado no chão ao lado do corpo, com várias fotos borradas dos últimos momentos. A ironia é que ele nem conseguiu postar a maldita foto. Morreu por likes que nunca recebeu. Outro caso que desafia qualquer lógica é o do homem que morreu engasgado com uma aposta. Ele estava em um bar com os amigos quando alguém desafiou todo mundo a engolir uma colher de canela em pó sem beber nada. Era uma brincadeira viral na internet na época, conhecida como Desafio da Canela. A maioria das pessoas tentava e desistia no primeiro segundo, tossindo e cuspindo tudo. Mas este cara estava determinado a ganhar a aposta de R$ 50. Colocou 2 colheres na boca de uma vez só e tentou engolir forçado. A canela formou uma pasta seca na garganta dele, bloqueando completamente as vias respiratórias. Ele entrou em desespero, tentando tossir, mas não conseguia expelir nem ar nem canela.
Os amigos tentaram ajudar, bateram nas costas dele, tentaram fazer ele beber água, mas já era tarde demais. O homem morreu asfixiado por R$ 50 e uma colher de tempero que qualquer dona de casa tem na cozinha. A categoria de mortes por arrogância também é rica em exemplos. Um empresário de meia-idade morreu tentando impressionar uma mulher em um encontro. Eles estavam em um restaurante fino quando ela comentou que tinha medo de altura. Ele, querendo bancar o corajoso, disse que a altura não era nada para ele. Para provar, subiu na mesa do restaurante e começou a fazer piadas sobre pessoas que têm medo de lugares altos. A mulher pediu para ele descer, mas ele estava empolgado com a própria performance. Resolveu subir na cadeira em cima da mesa para ficar ainda mais alto. A cadeira era daquelas de design moderno, com base instável. Ele perdeu o equilíbrio, caiu de cabeça no chão de mármore e bateu a nuca. Morreu na hora. A mulher nem esperou a ambulância chegar. Foi embora horrorizada, e ele ficou ali, no chão, cercado de garçons e outros clientes, provando que impressionar alguém pode literalmente custar sua vida. Mas talvez o caso mais perturbador seja o da pessoa que morreu brincando de roleta russa com uma arma de choque. Era um grupo de jovens que acharam uma pistola de eletrochoque em uma loja de produtos de segurança. Alguém teve a ideia brilhante de adaptar a brincadeira da roleta russa para a arma de choque. A lógica era que, no pior dos casos, a pessoa levaria um choque e ficaria por isso mesmo. Eles não sabiam que a arma estava com defeito na voltagem. No terceiro round, quando chegou a vez do idealizador da brincadeira, ele apontou a arma para a própria cabeça e puxou o gatilho. A descarga foi muito mais intensa do que deveria. O choque parou o coração dele instantaneamente. Os outros ficaram em choque também, literalmente falando, porque ninguém esperava que uma brincadeira aparentemente inofensiva pudesse matar. Ele morreu por diversão, transformando uma noite de terça-feira comum na pior experiência da vida dos amigos. A tecnologia moderna também criou novas formas de mortes estúpidas. Um jovem programador morreu eletrocutado tentando carregar o celular na banheira. Não satisfeito em usar o aparelho enquanto tomava banho, ele queria garantir que a bateria não acabasse no meio do episódio da série que estava assistindo. Improvisou um carregador à prova de água usando plástico filme e fita isolante. O isolamento durou exatos 15 minutos. Quando a água penetrou no carregador, a descarga percorreu todo o fio até o celular e depois para o corpo dele. Foi encontrado no dia seguinte pela mãe, ainda com o celular na mão, pausado no mesmo episódio que nunca terminaria de assistir. Outro caso tecnológico bizarro foi o do homem que morreu tentando hackear um carro. Ele tinha visto vídeos no YouTube sobre como abrir carros usando dispositivos eletrônicos. Comprou um kit na internet e decidiu testar no próprio veículo para impressionar a namorada. O problema é que ele não entendeu direito as instruções e conectou os fios errados. Em vez de simplesmente destrancar as portas, ele criou um curto-circuito que incendiou todo o sistema elétrico do carro. Quando percebeu o fogo, tentou desconectar os fios com as próprias mãos, sem luvas de proteção. A combinação de metal derretido, descarga elétrica e desespero foi fatal. A namorada assistiu tudo pela janela de casa, gritando para ele sair de perto do carro, mas ele estava determinado a consertar o próprio erro. O carro explodiu com ele dentro, ainda tentando desconectar os fios. A medicina alternativa também já causou mortes absolutamente desnecessárias. Uma mulher morreu fazendo um tratamento de beleza caseiro, que encontrou em um blog duvidoso. A receita prometia uma pele de porcelana usando uma mistura de produtos químicos de limpeza. Ela combinou água sanitária, acetona e bicarbonato de sódio, criando sem saber uma bomba química. Passou a mistura no rosto e sentiu uma queimação imediata. Em vez de lavar com água corrente, ela pensou que a ardência era sinal de que o tratamento estava funcionando. Ficou com a mistura no rosto por 40 minutos. Quando finalmente resolveu enxaguar, já era tarde demais. Os produtos haviam corroído a pele e penetrado na corrente sanguínea.
Ela morreu de intoxicação química 3 dias depois no hospital, com o rosto completamente desfigurado. O blog que publicou a receita nem existia mais. E tem ainda o caso do homem que morreu tentando provar que era imune a picadas de abelhas. Ele havia sido picado uma vez na infância e não teve reação alérgica. Isso o convenceu de que era naturalmente imune a veneno de insetos. Durante anos, ele provocava abelhas e vespas para testar sua teoria, sempre saindo ileso. Um dia, encontrou uma colmeia abandonada e decidiu fazer o teste definitivo. Quebrou a colmeia com as mãos nuas e ficou parado enquanto centenas de abelhas o atacavam. Desta vez, o corpo dele reagiu de forma completamente diferente. A quantidade de veneno foi suficiente para desencadear um choque anafilático severo. Ele morreu sozinho no meio do mato, coberto de abelhas mortas, provando que imunidade não é algo que se testa na prática. O que todos esses casos têm em comum não é azar ou destino cruel. É a combinação fatal entre excesso de confiança e falta absoluta de bom senso. São pessoas que morreram porque subestimaram riscos óbvios, porque quiseram provar alguma coisa desnecessária, porque acreditaram que eram especiais demais para seguir regras básicas de segurança. A verdade mais assustadora sobre essas mortes é que elas poderiam ter sido evitadas com 5 segundos de reflexão. 5 segundos para pensar se vale a pena arriscar a vida por uma foto, por uma aposta, por impressionar alguém ou por provar um ponto idiota. 5 segundos que essas pessoas não tiveram porque estavam ocupadas demais, sendo espertas demais para o próprio bem. E antes que você pense que está imune a esse tipo de burrice, lembre-se de quantas vezes você mesmo já fez algo potencialmente perigoso só por preguiça de fazer do jeito certo. Quantas vezes subiu em cadeira bamba, mexeu em fio desencapado, dirigiu olhando o celular, ou ignorou sinais de perigo porque estava com pressa ou queria economizar tempo. A diferença entre você e essas pessoas que morreram pode ser apenas uma combinação de sorte e timing. Eles tiveram azar de que sua estupidez momentânea coincidiu com o momento exato em que o universo decidiu cobrar o preço. Você ainda está aqui porque teve sorte de que suas burradas não encontraram o timing perfeito da tragédia. Então, da próxima vez que você estiver prestes a fazer algo questionável, lembre-se dessas histórias. Lembre-se de que morrer de forma estúpida não dói menos que morrer de forma heróica, mas certamente é bem mais constrangedor para quem fica. E que no final das contas não existe selfie, aposta ou impressão que vale mais que continuar respirando. O mais perturbador sobre essas mortes absurdas é como elas revelam um padrão sombrio do comportamento humano. Nossa tendência autodestrutiva de superestimar nossa inteligência enquanto subestimamos os riscos mais básicos. É como se existisse um vírus mental que infecta pessoas normais e as transforma em especialistas instantâneos, em coisas que nunca estudaram, nunca praticaram e nunca deveriam tentar sem supervisão adequada. Pense no cara que decidiu testar se realmente era possível morrer eletrocutado fazendo xixi em cerca elétrica. Ele tinha uma vida normal, família, responsabilidades, mas algo em seu cérebro o convenceu de que essa era uma experiência válida para se ter. Não foi curiosidade científica genuína, foi pura arrogância disfarçada de coragem. O tipo de arrogância que faz alguém acreditar que as leis da física não se aplicam a eles porque são espertos demais para se machucar como pessoas comuns. Ou aquela mulher que morreu tentando impressionar o namorado, provando que conseguia beber mais vodka que ele. Não estava celebrando nada especial, não estava passando por crise existencial, não tinha problema com álcool. Simplesmente achou que seu corpo era uma máquina especial capaz de processar quantidades letais de álcool, porque sua personalidade forte seria suficiente para vencer a intoxicação. Como se força de vontade pudesse neutralizar veneno no sangue. A realidade cruel é que essas pessoas morreram porque confundiram confiança com competência. Tinham tanta certeza de que eram diferentes, especiais, mais espertas que a média, que ignoraram completamente o fato básico de que biologia não negocia com ego.
Não importa o quão inteligente você seja em outras áreas da vida. Seu fígado não processa álcool mais rápido porque você tem diploma universitário. Seu coração não resiste melhor à eletrocução porque você se considera corajoso. E o mais assustador é perceber como esse mesmo tipo de pensamento mágico contamina decisões menores no nosso dia a dia. Aquela sensação de que você pode dirigir só um pouquinho embriagado porque conhece bem o caminho, que pode mexer naquele fio sem desligar a energia porque vai ser rápido, que pode pular aquela refeição tomando só energético porque seu corpo aguenta, que pode ficar acordado por 2 dias seguidos porque café resolve tudo. A diferença entre essas pequenas apostas que fazemos conosco mesmos e as que resultaram nas mortes que estamos discutindo é microscópica. É uma questão de graus, não de natureza. O mesmo mecanismo mental que nos faz achar que podemos furar fila da sorte também faz outras pessoas acharem que podem desafiar a morte por diversão. Tem algo profundamente humano nessa necessidade de provar que somos excepcionais. É como se nossa consciência fosse um fardo tão pesado que precisássemos constantemente nos convencer de que valeu a pena evoluir até aqui. Então fazemos coisas estúpidas para provar que não somos animais comuns, seguindo instintos básicos de sobrevivência. Ironicamente, é exatamente essa tentativa de transcender nossa natureza animal que nos mata de formas que nenhum animal seria burro o suficiente para morrer. Leões não morrem tentando impressionar leoas com acrobacias desnecessárias. Gatos não se jogam de prédios para provar que sempre caem em pé. Cachorros não comem chocolate em apostas para mostrar que são diferentes dos outros cachorros. Apenas humanos têm a inteligência suficiente para criar formas criativas de se matar por razões completamente desnecessárias. O que torna essas mortes ainda mais revoltantes é que quase sempre acontecem na frente de outras pessoas que poderiam ter intervindo. Amigos que ficaram assistindo alguém fazer algo obviamente perigoso, porque ninguém quis ser o chato que estraga a diversão. Familiares que viram sinais de comportamento autodestrutivo, mas preferiram não se meter porque respeitam a autonomia do adulto responsável. Estranhos que presenciaram momentos finais de estupidez, mas não agiram porque não era problema deles. Essa cumplicidade silenciosa revela outra camada perturbadora da natureza humana. Nossa tendência de nos tornarmos espectadores quando deveríamos ser interventores. É mais fácil deixar alguém se matar fazendo besteira e depois lamentar a tragédia do que enfrentar o desconforto de ser aquela pessoa que impede alguém de fazer algo estúpido. Preferimos ser educados que efetivos, diplomáticos que diretos. Quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse tido a coragem de dizer não, espera, isso é loucura? Quantas pessoas estariam vivas hoje se pelo menos uma pessoa no ambiente tivesse escolhido ser desagradável em vez de ser complacente? Mas não. É mais fácil filmar para ter conteúdo interessante para as redes sociais depois. E aqui chegamos ao ponto mais sombrio de toda essa discussão. Vivemos numa época onde morrer de forma estúpida virou entretenimento. Existem compilações no YouTube de pessoas se machucando fazendo coisas óbvias que não deveriam ser feitas. Prêmios Darwin que celebram mortes por estupidez como se fosse comédia. Memes que transformam tragédias pessoais em piadas para consumo de massas. Essa normalização da estupidez fatal cria um ciclo vicioso onde pessoas arriscam vidas por atenção. Conseguem atenção quando se machucam e incentivam outras pessoas a arriscarem vidas pela mesma atenção. É como se tivéssemos criado uma economia da autodestruição, onde morrer fazendo besteira tem valor de entretenimento. Por trás de cada uma dessas mortes absurdas, existe uma pessoa que acordou naquele dia sem imaginar que seria o último. Alguém que tinha planos para a semana seguinte, contas para pagar, pessoas que se importavam com sua existência. Alguém que tomou café da manhã, escovou os dentes, vestiu roupa limpa e depois tomou uma decisão de 5 segundos que cancelou todos os próximos 50 anos da sua vida. A tragédia real não é que essas pessoas morreram. A tragédia real é que elas morreram desperdiçando completamente o milagre estatístico de terem nascido humanas
Num universo onde 99,9% de tudo que existe é rocha morta flutuando no vazio. Elas ganharam na loteria cósmica mais impossível de se ganhar. Receberam consciência e inteligência num planeta onde a vida floresceu contra todas as probabilidades e jogaram tudo fora para impressionar pessoas que nem se lembrarão dos seus nomes daqui a 5 anos. É isso que torna essas mortes não apenas estúpidas, mas profundamente ofensivas à própria existência. Não porque as pessoas não tinham direito de fazer escolhas ruins, mas porque desperdiçaram algo tão raro e precioso que bilhões de pessoas matariam para ter mais um dia de vida. O que você está prestes a ouvir não deveria estar aqui porque existe uma conspiração silenciosa para esconder como a estupidez humana mata mais que qualquer guerra. Enquanto você assiste pessoas morrendo de formas tão absurdas que parecem roteiro de comédia, algo muito mais sinistro está acontecendo na sua mente. Você está sendo programado para aceitar que morrer fazendo besteira é normal, até engraçado. E se eu te dissesse que você já foi infectado por essa normalização da autodestruição e nem percebeu? A diferença entre você e essas pessoas que morreram não é inteligência. É apenas sorte de ainda não ter tomado aquela decisão de 5 segundos que cancelaria os próximos 50 anos da sua vida. O que você está sentindo agora, essa mistura de superioridade e horror, é exatamente o que eles sentiram olhando para outras pessoas morrendo de forma estúpida antes de se tornarem estatística. Cada morte absurda que você acabou de conhecer carrega uma lição que ninguém quer que você aprenda. Que a linha entre estar vivo e estar morto é mais fina que você imagina. Que uma única decisão impulsiva pode apagar décadas de memórias, sonhos e relacionamentos como se nunca tivessem existido. Que o seu cérebro, essa máquina de 3 quilos que controla tudo na sua vida, é capaz de traições épicas contra o próprio corpo que o sustenta. A pessoa que morreu tentando tirar selfie com um tubarão não acordou naquele dia planejando morrer. Ela acordou pensando no trabalho na segunda-feira, nas contas do cartão, no encontro marcado para a noite. Tomou banho, escovou os dentes, talvez até beijou alguém antes de sair de casa. Durante 20 e poucos anos, seu cérebro a manteve viva tomando milhões de decisões corretas sobre quando atravessar a rua, como segurar uma faca, onde pisar numa escada. Então, num momento de distração narcisística, esse mesmo cérebro a convenceu de que uma foto valeria mais que continuar respirando. O homem que morreu engolindo uma barata viva numa aposta estava celebrando a vida numa festa com amigos. Ria, contava piadas, talvez flertava com alguém. Seus pais investiram décadas ensinando ele a não colocar coisas sujas na boca. Médicos gastaram anos estudando para manter pessoas como ele vivas. E ele desfez tudo isso numa demonstração de masculinidade tóxica que durou menos de 30 segundos. O último som que seus ouvidos captaram não foi música ou declaração de amor, mas risadas embriagadas de pessoas que esqueceriam seu nome antes do funeral acabar. A mulher que foi esmagada tentando conseguir o ângulo perfeito para uma foto tinha planos. Talvez estivesse economizando para comprar um apartamento, estudando para uma promoção, sonhando com uma viagem que nunca faria. Passou meses cuidando da pele, fazendo exercícios, escolhendo roupas para ficar bonita em fotos que nunca postaria. Todo esse investimento em si mesma foi aniquilado, porque seu cérebro calculou errado o peso de uma estrutura que qualquer engenheiro conseguiria avaliar com uma olhada. E aqui está o que realmente deveria te assustar. Essas pessoas não eram diferentes de você. Elas não eram mais burras, mais imprudentes ou mais desesperadas por atenção que a média populacional. Elas simplesmente tiveram o azar de estar no momento e lugar errados quando seus cérebros glitcharam. O mesmo cérebro que você está usando para se sentir superior a elas é feito da mesma massa cinzenta, usa os mesmos neurotransmissores, comete os mesmos erros de julgamento. Você já tomou decisões que poderiam ter te matado e nem percebeu. Já dirigiu olhando o celular, já atravessou a rua sem olhar direito,
já subiu em alguma coisa instável para alcançar algo alto. A única diferença é que a física conspirou a seu favor. A gravidade te poupou, o motorista estava prestando atenção, a estrutura aguentou seu peso. Você não sobreviveu porque foi mais inteligente. Sobreviveu porque teve sorte. Mas existe algo ainda mais perturbador nessas mortes absurdas. Elas estão se tornando entretenimento de massa numa escala nunca vista na história humana. Cada vídeo de alguém morrendo fazendo besteira gera milhões de visualizações, comentários cruéis sobre seleção natural, memes transformando tragédias em piadas. Estamos criando uma economia onde morrer de forma estúpida tem valor comercial, e essa transformação da morte em entretenimento está mudando o comportamento humano de formas que ainda nem entendemos completamente. Pessoas estão tomando riscos mortais não apenas por imprudência, mas porque sabem que se algo der errado, pelo menos vão viralizar. É como se tivéssemos criado um sistema onde falhar de forma épica é recompensado com atenção global, mesmo que seja atenção póstuma. O rapaz que morreu eletrocutado tentando carregar o celular com fios desencapados não estava apenas sendo negligente. Estava sendo condicionado por uma cultura que glamoriza o improviso perigoso como criatividade, que celebra quem se arrisca por conveniência, que trata precauções de segurança como exagero de pessoas chatas. Toda vez que alguém compartilha um vídeo de gambiarras perigosas como se fosse genialidade brasileira, está plantando sementes de mortes futuras em cérebros impressionáveis. A moça que morreu caindo de uma ponte enquanto tentava uma pose radical para Instagram não estava apenas buscando likes. Estava sendo manipulada por algoritmos projetados para recompensar comportamentos cada vez mais extremos com dopamina digital. Cada foto que postava recebia menos engajamento que a anterior, forçando ela a escalar a intensidade do perigo para manter a relevância. Era uma corrida armamentista contra a própria mortalidade, onde o prêmio era a atenção temporária e o preço era potencialmente a vida. O que torna tudo isso ainda mais revoltante é perceber como essas mortes são desperdiçadas. Não apenas no sentido de que eram evitáveis, mas no sentido de que não ensinam nada para ninguém. Cada pessoa que morre fazendo besteira deveria ser uma lição coletiva sobre os limites da imprudência humana. Mas, em vez disso, vira meme, vira estatística, vira motivo de risada até a próxima morte absurda ocupar o espaço mental dela. Nós desenvolvemos uma capacidade assustadora de nos desconectar emocionalmente dessas tragédias. Vemos um corpo esmagado numa foto e sentimos apenas um arrepio passageiro antes de rolar para o próximo conteúdo. Essa dessensibilização não é acidental. É necessária para manter nossa sanidade mental numa era onde imagens de morte circulam como entretenimento casual, mas ela tem um preço. Nos tornamos incapazes de processar adequadamente o peso real dessas perdas. Por trás de cada morte estúpida que você conheceu hoje, existe uma família que nunca mais será completa. Pais que investiram décadas criando uma pessoa que desapareceu numa decisão de segundos. Filhos que nunca mais vão ouvir certas risadas, certas piadas, certos conselhos. Cônjuges que dormem sozinhos numa cama que costumava ser compartilhada. Amigos que sentem uma pontada de dor toda vez que algo engraçado acontece e instintivamente procuram aquela pessoa para compartilhar, só para lembrar que ela não está mais aqui. O homem que morreu tentando impressionar uma mulher com acrobacias numa moto teve uma infância. Alguém ensinou ele a amarrar os sapatos, a escrever o próprio nome, a andar de bicicleta. Professores passaram anos transferindo conhecimento para um cérebro que seria espalhado no asfalto por causa de uma demonstração de masculinidade que durou 15 segundos. Décadas de investimento emocional e educacional foram jogadas fora para impressionar uma pessoa que provavelmente nem se lembra do nome dele. A tragédia real não é que essas pessoas morreram fazendo besteira. A tragédia real é que elas desperdiçaram o milagre estatístico mais improvável do universo. Ter nascido consciente num planeta onde a vida conseguiu florescer contra todas as probabilidades matemáticas.
Elas ganharam na loteria cósmica mais impossível de se ganhar. Receberam inteligência e capacidade de experiência numa realidade onde 99,9% de tudo que existe é matéria morta flutuando no vazio, e jogaram tudo isso fora, não para salvar vidas, não para defender ideais, não para proteger pessoas que amavam. Jogaram fora para conseguir um vídeo viral, uma risada, uma dose de adrenalina que duraria alguns minutos no máximo. Trocaram décadas de experiências futuras por alguns segundos de emoção presente. É matematicamente a pior troca já feita na história das transações humanas. O que deveria te manter acordado à noite não é o medo de morrer como essas pessoas. É o medo de desperdiçar sua vida enquanto está vivo. Porque existe uma diferença entre morrer fazendo besteira e viver fazendo besteira. Morrer fazendo besteira pelo menos acaba rápido. Viver fazendo besteira pode durar décadas. Você tem agora mesmo, neste exato segundo, algo que essas pessoas matariam para ter de volta. Mais um minuto de existência consciente. Mais uma oportunidade de tomar decisões que constroem, em vez de destruir. Mais uma chance de usar essa máquina neurológica de 3 quilos para algo que valha a extraordinária improbabilidade de ela existir. Então pare de desperdiçar isso assistindo à morte de outras pessoas como entretenimento. Pegue essa consciência sobre a fragilidade da vida e transforme em combustível para viver de forma menos estúpida. Se você chegou até aqui, significa que seu cérebro ainda está funcionando bem o suficiente para aprender com os erros mortais de outras pessoas, em vez de repeti-los. Agora me conta nos comentários. Qual dessas mortes te fez perceber algo sobre sua própria imprudência que você nunca tinha notado antes? E que mudança você vai fazer hoje para garantir que sua próxima decisão de 5 segundos não cancele os próximos 50 anos da sua vida?